Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que tenha dado tempo de vocês fazerem a atividade das páginas 30 e 31. Vamos lá para a correção? Olha, o que já conquistei? Quais fatores levaram as cidades-estados gregas ao declínio? Responda em forma de lista. Como é que a gente faz essa resposta em forma de lista? Por tópicos, ó, tá vendo? Cada uma é um tópico, ok? Então, eu vou digitar um tópico, depois vou fazer o outro e assim por diante, ok? Então, vamos lá. O primeiro tópico. As constantes lutas entre as cidades e estados enfraqueceram seu poder militar. Ponto final. A outra. Cada cidade tinha o objetivo de manter o poder sobre as demais. Ponto. A próxima. Os gastos com as guerras aprofundaram a crise econômica. Ponto final. A próxima e última. Houve o aumento da miséria e de conflitos sociais. Ok? A 2. Em 338 a.C., aconteceu a Batalha de Queroneia. Qual era o objetivo dessa batalha? Quem lutou nesse conflito? Como ele terminou? Nós estudamos isso, falamos sobre a Batalha de Queroneia, mas eu vou estar aqui respondendo, espero que vocês tenham acertado. Foi uma batalha dos macedônios contra os atenienses e os tebanos. Ponto. O objetivo dos macedônios que venceram o conflito era conquistar as cidades-estados gregas e incluí-las em seu território. Já o objetivo dos atenienses e dos tebanos era manter sua autonomia. 3. O que foi o helenismo e qual a origem desse nome? O helenismo foi a fusão das diferentes culturas da antiguidade e sua difusão. Ponto na mesma linha, esse termo teve origem na palavra Elade, terra dos helenos, como era chamado a região onde viviam os gregos. Ponto final. 4. Leia as afirmativas a seguir sobre o Império Macedônico e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. A. Os macedônios viviam ao norte da Grécia e a língua falada era o grego. Verdadeiro. B. Até o ano 400 a.C., a capital do império era a cidade de Egas e, após essa data, passou a ser a cidade de Pela. Verdadeiro. C. Após a morte de Alexandre, seus 3 filhos dividiram o império em 3 reinos, e o nome de Alexandre foi esquecido. Falso, né, gente? Até hoje, os feitos de Alexandre ainda é comemorado na Grécia e ainda as pessoas reconhecem Alexandre como um grande conquistador. D. Em 336 a.C., Filipe II foi assassinado em seu palácio e seu filho foi coroado aos 20 anos de idade. Verdadeiro. E. Alexandre organizou um grande exército e conquistou a Pérsia e suas colônias, como a Síria e a Palestina, enfrentando o numeroso exército de Dário III. Verdadeiro. F. Alexandre destruía cidades conquistadas, não respeitando a cultura local e impondo a cultura grega. Falso, né, gente? Porque o que mais o Alexandre fez foi respeitar a cultura dos outros povos. 5. Na atividade anterior, você deve ter marcado 2 afirmativas como falsa. Reescreva-as de maneira que se tornem verdadeiras. Então, a C, né, que era uma delas, Alexandre morreu sem deixar um herdeiro para o trono. A partir de então, passou a ser chamado de Alexandre ou Grande ou Alexandre Magno. F, que foi a outra falsa, Alexandre empreendia uma política de respeito à cultura local,
enquanto, ao mesmo tempo, apresentava a cultura grega aos habitantes. 6. A cidade de Alexandria, no Egito, tornou-se um importante centro cultural da antiguidade. Por quê? Porque a presença de cientistas e pensadores de diferentes lugares e a organização de uma biblioteca impulsionaram as pesquisas em diversas áreas, como a matemática, a geografia, a astronomia, filosofia e a medicina. Lembra que nós comentamos da biblioteca que foi construída e várias pessoas iam para lá para estudar? Então, ela foi um meio muito importante para isso. 7. Além da biblioteca, quais outros lugares ligados à produção intelectual existiam em Alexandria? Existia o zoológico, que nós comentamos, o museu e o jardim botânico. 8. Aqui tem um pequeno trecho. Depois, na sua escola, há uma biblioteca? Como são organizados os materiais que a integram? Quais semelhanças e diferenças existem entre essa organização e aquela feita por Calímaco? Aqui era uma resposta pessoal. Aí vocês têm que analisar. Nós temos realmente uma biblioteca, é uma biblioteca pequena, mas nós temos, e lá tem à disposição vários tipos de livro e vários tipos de culturas também, porque dentro de uma biblioteca, gente, tem várias culturas, porque são livros de vários lugares, ok? Mas aqui é uma resposta pessoal, ok? Lógico que não é uma biblioteca como a de Calímaco, né? Como foi organizada as suas obras, mas é uma biblioteca. 9. A troca e o encontro de ideias e conhecimentos que acontecia em Alexandria pode ser considerado uma herança para nossos dias? E por quê? Aqui, olha, a resposta também era mais voltada para vocês, mas eu vou dar a minha resposta. Eu acredito que sim, porque a construção de uma cultura com base em outras diferentes é um exemplo de respeito à diversidade. E isso é algo que a humanidade deve sempre perseguir. Quer dizer, nós temos que ter a nossa própria cultura, mas não devemos esquecer de respeitar a do próximo. Então, seja na área da cultura, política, religião, enfim, em todos os aspectos. Quando nós conhecemos bem a nossa e respeitamos a do próximo, nós vivemos num ambiente muito melhor. E dá para se trocar muitas ideias também, porque às vezes o desconhecido para você faz com que você o julgue como errado. A partir do momento que você tem o conhecimento, você passa a ver aquela cultura ou aquela religião de uma forma diferente. Então, respeito acima de tudo. Observe com atenção a imagem da página de abertura deste capítulo. Com base nessa imagem e nos seus conhecimentos, responda as questões. A. A imagem retrata o confronto entre os exércitos de dois povos. Quais são eles? Bom, ali está mostrando a Macedônia, os macedônios e os persas. B. Como ficou conhecido esse confronto? Batalha de Isso, pois o confronto ocorreu próximo à cidade de Isso, na Ásia Menor. Então, por isso, o nome. C. Qual dos dois exércitos venceu o confronto? O exército macedônico, comandado por Alexandre, foi o vencedor. D. Qual foi a estratégia utilizada pelo exército vencedor? Alexandre utilizava como estratégia militar as falanges macedônicas, que eram compostas de soldados de infantaria, armados com longas lanças, espadas e punhal, e de cavalaria, ok? Então, assim, a gente termina a nossa correção da página 31, e na próxima aula, nós vamos iniciar o capítulo 7, Roma, das origens à República, ok? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Beijos.